Olá, boa tarde, prazer muito grande mais uma vez aqui e hoje eu recebo o candidato ao Senado da República, aquele que vai fazer toda a diferença no Congresso, como sempre fez. Posso chamá-lo de meu amigo Arthur Vigílio Neto. Você e toda a sua família. Toda São minha meus família, amigos. meus amigos. Prazer muito grande recebê-lo, já estava querendo. Toda hora eu ficava, Kellen, bora trazer o homem aqui. E quinta-feira foi minha estreia. Eu queria ter estreado com o senhor, mas também era um amigo meu chamado Rodrigo, que eu acho que o senhor conhece. Rodrigo Guedes, que também é teu amigo. Eu falei, não, vamos com o Rodriguinho. Vamos com o Rodrigo. A política nas minhas mãos. Eu sei. E fez um bom trabalho na secretaria, né, também? Fez, sim. Depois ele foi secretário, eu acho que estadual, não é isso ou não? Só municipal? Não, só municipal. Só municipal, né? O Rodriguinho. Foi contigo e realmente tu deste oportunidade para muita gente, né? Prazer muito grande. Muito obrigado. Senador, recebê-lo aqui. De uma família tradicional, o pai foi senador da República e tem uma trajetória lindíssima, lindíssima. 3 vezes nosso prefeito, da última campanha, que está fazendo o quê? Acho que vai fazer agora 6 anos da última campanha, a gente foi para cima, tava assim meio perdendo e o pessoal batendo, eu falei, não vai ganhar. Na época era o Márcio, o secretário que estava na frente. A dona Elizabeth estava chegando na equipe, mas a gente foi para cima, eu falei, vai ganhar, gente, vai ganhar, vamos acreditar. E graças a Deus... O pior é que as pesquisas eram todas falsas. Eu jamais estive atrás naquela campanha. É mesmo, é? Eu fiquei meio... assim, receoso. Eu falei, puxa vida, vamos trabalhar em dobro então. E a gente trabalhou e deu certo. E dessa vez, se Deus quiser, vai dar certo também. Porque tu és um grande nome que pode fazer a grande diferença. Porque a gente precisa de grandes nomes. Aí eu cito como exemplo aqui, esse que agora é candidato, como é o nome? O Eduardo Braga. Na última campanha, eu votei nele. Eu votei nele por quê? Porque nós precisávamos de pessoas capacitadas, entendeu? Lá. Não estava com currículo legal, não estava. Estava com aquele escândalo explodindo, muita coisa. Eu falei, eu falar para todo mundo, gente, mas precisa porque ele é um homem que defende, que conhece como ninguém e vai para cima de quem quer que seja, caso a gente seja aqui como a gente está sendo realmente. Presidente, para mim, está fazendo um bom trabalho, eu não sei a tua opinião, mas para mim está fazendo. Claro que muitas vezes vem coisas para cá e a gente tem visto essa defesa árdua da Zona Franca, onde a gente se sustenta, é da onde a gente tira o sustento. E eu sei que uma das pautas na tua campanha é essa, né? Estou falando mais do que o senhor, né? Vamos lá. Sem dúvida, vamos lá. Primeiro, eu não tenho absolutamente nada pessoalmente contra o Eduardo, mas acho que ele, no discurso só, ele fica incompleto. É preciso dar outras demonstrações, como eu fazia quando eu era senador. Quando eu vi uma matéria contra a Zona Franca, eu simplesmente paralisava o Congresso. Uma semana, 10 dias. Eu lembro. O Senado, com certeza, e o Congresso por menos tempo. Eu esperava a hora que iam votar, no meio do ano, a lei de diretrizes orçamentárias, e não pode ter recesso sem votar. Então estava marcado para um dia que já não tinha mais senador, nem tinha deputado lá. Tinha uma meia dúzia que era obrigada a ficar. Aí eu pedi verificação de quórum, pedi que nós verificássemos se havia número para votação, para ter uma reunião. Aí o presidente falou assim, mas você já sabe que não tem mais gente aqui. Eu digo, então por que Vossa Excelência convocou a reunião? Por quê? Porque nós queremos fazer um acordo de líderes aqui. Eu digo, que bom. Então significa dizer que vocês vão fazer um acordo comigo, retirando a matéria que pune a Zona Franca. Eu lembro. Essa é uma exigência que eu faço, ou não tem Congresso, não tem hoje a LDO, e não vou também deixar no fim do ano votar o orçamento. Então façam o que eu estou dizendo, que é um bom conselho, um conselho de amigo. Ou seja, é precisação. Não adianta fazer panos moles para ser amigo do ministro fulano, para obter um favor do ministro Beltrano, para obter as graças do presidente Cicrano. Para tirar uma foto do lado do presidente. Tirar foto, cafonice, né? Isso aí, nossa senhora. Eu, aliás, passei dessa idade, eu tirei foto de algumas pessoas. Eu tirei foto de algumas pessoas assim, porque eu gostava muito mesmo, admirava muito, mas assim de graça, sabe? Eu não sou... Para pagar de pirata a gente chamava naquela época. Eu acho que a nossa bancada ela é assim. Na época da pandemia ela engoliu assim, um sapo danado. 8 deputados, 3 senadores.
o combustível e os seus derivados passaram a ser taxados aqui, eles não eram taxados. Ninguém notou, todo mundo estava preocupado em sobreviver à pandemia. Ninguém notou, eu não notei, ninguém notou. Outro dia eu conversava com o amazonino, ele me chamou a atenção para isso. Olha, me soube hoje que em 2021 votaram mais uma restrição à Zona Franca. Inconstitucional, eu vou arguir isso quando chegar lá, inconstitucional, porque ela tem a proteção das disposições transitórias da Constituição. Então, qualquer coisa que prejudique, no meu entendimento, eu entendo que dá para ter uma boa causa jurídica para se entrar com as ações, qualquer coisa que direto ou indiretamente prejudique a Zona Franca, deve ser questionado no Supremo Tribunal Federal. E eu acredito que eles vão saber ler bem o que está escrito nas disposições transitórias, que foi uma bancada muito valorosa, Zé Fernandes, Bete Aziz, muita gente boa lá, inclusive meu compadre Bernardo Cabral, que era o relator-geral da Constituinte. O Bernardo vai e lutou muito por isso e emplacamos a entrada da Zona Franca nas disposições transitórias até o ano tal, aí no governo prorrogaram por mais 10 anos, e depois um projeto meu. A presidente Dilma não falou que era um projeto meu, ela apenas transformou o meu projeto no projeto dela, o meu ficou então dormindo lá, e prorrogamos a Zona Franca até 2073. Mas não basta, tem que reformar a Zona Franca, tem que ter porto, tem que ter treinamento de mão de obra, tem que ter aumento de capital intelectual, tem que ter hidrovias, a do Madeira principalmente, enquanto não tiver a estrada, e sempre, porque aumenta a segurança da viagem das pessoas. A estrada é fundamental de nós a termos, temos que lutar muito por ela, para que ela comece, corrija seus defeitos. Ela é feita para não aguentar a carga pesada, ela tem que ser preparada para aguentar a carga pesada, enfim. E eu digo mais coisas, a gente tem uma telefonia celular péssima, a gente tem uma internet péssima também. Logística ruim. É péssima mesmo, sabe? Então, nós temos que mexer nisso tudo para facilitar as vendas da Zona Franca, para facilitar a vida de cada um de nós, e, ao mesmo tempo, para nós fazermos tudo para reduzir o custo Zona Franca de Manaus. A gente tem que produzir mais com um custo unitário, com o custo de cada produto mais barato, porque essas medidas sendo tomadas, baixa o custo Zona Franca. Hoje o quadro é assim, ninguém acredita na Zona Franca. Quem ia investir está parado, está esperando para ver o que vai acontecer. Quem queria ampliar sua fábrica, parou, porque não sabe se vai ficar. Quem ia simplesmente, enfim, investir mais em certas máquinas, coisas novas, parou também. Então, é duro você sustentar um modelo desse jeito. Eles praticamente acabaram com a possibilidade de manutenção aqui do polo, tem que a Justiça resolver isso, do polo de concentrados, refrigerantes concentrados. Enfim, deram agora, ultimamente, depois de terem dado várias reduções no IPI para os outros estados, nós aqui não pagamos IPI, isso é da lei, né? É da lei constitucional, inclusive. Então, eles chegaram e fizeram o seguinte, Castro, eles chegaram e assim, sem mais nem menos, tornaram nada competitiva a manutenção dessas empresas. Elas estão esperando, com certeza, o fim da eleição, ver o que vai fazer o próximo presidente, e, fora isso, elas vão acabar saindo daqui. Comigo lá, eles vão recuar mesmo, porque eu cheguei a votar contra o meu presidente, o presidente de quem eu era líder, mas mandou uma matéria que prejudicava a Zona Franca, eu entreguei da tribuna a liderança e disse que não era mais líder, devolvi a liderança. Enfim, ele me ligou e nós acertamos então que a matéria seria derrubada no Senado. Eu continuei como líder dele porque eu admiro muito, sei que servi do melhor jeito ao governo dele e sei que ele melhorou muito a minha biografia. Líder dele 2 vezes, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, mas a Zona Franca estava em primeiro lugar. Isso foi assim. Eu dou outro exemplo. Eu tenho um amigo muito querido, que é o ex-governador de São Paulo, que na época era governador, o João Dória. O governo de São Paulo sai com uma matéria que não era boa para nós. Eu lembro.
Eu caí, foi duro mesmo. Eu digo amigos, Zona Franca parte. Zona Franca tem que ser inabalável aqui para nós. Então eu digo para você o seguinte, eu dei nome a esse mandato que eu pretendo conquistar. O nome desse mandato é respeito. Respeito à Zona Franca, respeito às pessoas que moram aqui, respeito aos nossos direitos, respeito aos nossos produtos, respeito aos nossos rios, respeito às nossas riquezas, respeito aos idosos, respeito às mulheres, respeito às crianças, enfim, respeito. Esse é o nome do mandato do senador que eu espero virar já quando a eleição chegar em 2023, assumindo. O primeiro discurso vai ser para rezar cartilha para todo mundo, para o Brasil inteiro. O Brasil inteiro vai saber que tipo de senador voltou para lá. Acabou a maciota, acabou os acordos, vou acabar com as emendas absurdas, secretas. Coisa secreta por quê? É estranho, secreta, né? o secreto... Mas foi os próprios parlamentares que votaram isso, né? Sim, eu sei, não. Então, os parlamentares ficaram muito poderosos e por isso, eles inclusive, apoiam o governo, mas obviamente que eles estão estourando tudo que é teto na questão fiscal, isso não é bom. Agora, eu vou dizer para eles claramente, eu vou dizer, olha, eu não aceito emenda secreta, as minhas vão ser claras, as minhas vão sair no Diário Oficial, vão estar no portal da transparência, eu vou exigir, né, isso, senador? E digo, não vou deixar que vocês recebam também. Eu quero que vocês saibam disso. Cada um de vocês que aceitar vai ter que vir me ouvir aqui da tribuna, e isso vai ressoar pelo Brasil inteiro. O deputado, ou os deputados, o senador ou os senadores que se meteram na maracutaia da emenda secreta. Ou seja, vamos trabalhar muito a sério e com muito afinco. Inclusive, um projeto que eu tinha aprovado no Senado e ficou dormindo na Câmara, quando eu deixei de ser senador, eu mudava o nome de Zona Franca, que causa uma certa desconfiança para muita gente que não conhece, para Polo Industrial da Amazônia Brasileira. Nossa, que bonito. É outra coisa. Isso vai acontecer também, sem nenhuma dúvida. Nós vamos recuperando a confiança na Zona Franca, elas vão ter certeza de que tem um canal para conversar, tem alguém que a defende, e a defende contra qualquer um. Você pergunta, quem é o teu candidato a teu presidente? Eu digo já. Amazonas. O Amazonas é o meu candidato a presidente. Tem que ser. É o Amazonas. Perguntar para mim assim, e quando o governo brasileiro fica contra o Amazonas? Aí eu fico contra o governo brasileiro, porque eu sou mais amazonense do que brasileiro. É uma definição muito clara de vida que eu tenho e que eu pratico há 45 anos. De vida pública, né? De vida pública, defendendo a Amazônia, defendendo o Amazonas, porque defendendo o Amazonas, com certeza vai estar defendendo a Amazônia. Agora, além desse projeto Zona Franca, o que a gente poderia fazer para fomentar a economia? O ribeirinho que está assim, abandonado... Porque entra governo, sai governo, o senhor conhece Taquatiara, eu sou taquatiarense como ninguém, às vezes estraga. Ontem eu estava entrevistando um rapaz da direita, o Kruk, ele falava assim, poxa, vamos lá, Novo Remanso, Engenho, tem uma produção de abacaxi, eu acho que é o melhor abacaxi do mundo. Eu falei, eu estou com um projeto para Itacoatiara. Eu falei, vamos montar a indústria, vamos fazer o suco, vamos fazer a polpa, vamos vender, vamos agregar valor, vamos dar emprego para o pessoal do interior. O pessoal do interior, senador, está morrendo a míngua. Incrível, ninguém faz nada. Agora na eleição, o pessoal vai lá para dar beijinho. Esse rapaz... Dona Elizabeth, Kelly, vai dar beijinho. Esse rapaz que você entrevistou me parece um bom valor. Olhando assim à distância, me parece uma pessoa que tem suas convicções, nem sempre elas coincidem com as minhas, mas eu tenho respeito por ele e creio que ele daria um bom deputado. Então, deixa eu lhe dizer mais uma coisa. Nós temos que trabalhar o empreendedorismo. Nós temos que ensinar a empreender as pessoas que estão no interior mais longínquo e, claro, aqui em Manaus. O prefeito atual despacha lá no Hotel Cassina, onde antes... Foram vocês! Onde antes brincavam lá de queimar dinheiro, eles acendiam os magnatas. Acendiam os charutos, os magnatas. O charuto com $1 de 500 mil reais. 500 mil reais. Enfim, então lá hoje é um lugar próprio. O senhor que inaugurou lá. Fui eu que fiz. Foi próprio para um lugar belíssimo. Para fazer startups. Aquelas empresas eles estão usando bastante lá, tá? E vão, tomara que façam o melhor. Eu torço para fazer o melhor. Porque também eu tenho filhos, netos, tenho tanta gente minha aqui, eu próprio, meu lugar para viver em qualquer circunstância. E
aqui em Manaus, eu não quero que ninguém governe mal Manaus, não quero que ninguém governe mal o Amazonas, não quero que ninguém governe mal o interior do estado. Eu quero que a gente... O interior é muito carente, né? E muito carente. E ao mesmo tempo... já visitou muitos municípios, né? Também muitos. Já saiu visitando e o pessoal aplaudindo. Isso é muito legal. O carinho, porque o que eu vejo, senador Arthur Vigílio, é o desrespeito das pessoas com um candidato chamado Amazonino Mendes. Um dia desse, um camarada foi lá na rede social, falou assim, poxa vida, deveriam poupar a família. Que família, o quê? Ele sai candidato porque ele quer, entendeu? Ele está com a cabeça lúcida. Eu fiz até um editorial, não sei o que, Hopkins, que era um cientista brilhante, que a mente dele era assim, muito além. Ele numa cadeira de roda, ele falava através do computador. O que é isso, gente? Porque, eu não consigo levantar, não consigo andar direito. A mente é brilhante, tenha bons assessores. O que adianta uma pessoa ser dançarina ou dançarino, entendeu? E, de repente, veio a pandemia, comprou respirador numa loja de vinho. Pelo amor de Deus, é muita hipocrisia. Eu aconselhei o amazonino a isso, a assumir a sua paralisia parcial. Pelo amor de Deus. Inclusive, ele rejeita a ideia, mas por que não cadeira de rodas? O grande presidente americano Franklin Delano Roosevelt liderou uma guerra numa cadeira de roda. Liderou uma guerra, já tinha resolvido a questão econômica lá atrás, no primeiro mandato, no segundo enfrentou uma guerra, e aí os americanos fizeram uma coisa que não fizeram para mais ninguém, exigiram que ele fosse presidente por mais 2 mandatos. 2 mandatos. É o único americano que teve 4 mandatos, lá só pode ter 2. Obama não pode ser mais, o Clinton não pode ser mais, acabou. Para ele deram 4 mandatos e ele governava os Estados Unidos como cadeirante. Como cadeirante. Então, quando a gente olha assim, isso aqui não é concurso de atletismo, não é concurso enfim, não se está esperando que as pernas do fulano funcionem muito bem. Está esperando que o governo dele funcione muito bem. E é assim que se espera. Eu acho que isso, e ele fala muito bem sobre isso, entendeu? Então, tem sido tanto acharcado e de boa, sabe? Tem um monte de blogueiro aí, eu sei quando todo mundo ganha. Claro, eu não vou falar mal dos meus colegas, dos meus confrades. Bom, mas a gente sabe, pelo amor de Deus. Exemplo aqui, tua família tem sido muito atacada. Eu acho uma vergonhice, uma barbaridade, esse tipo de coisa. E converso com eles. Falei, gente, pelo amor de Deus, tu gostaria que a tua família fosse acharcada do jeito que é? O cara é candidato, tem uma cabeça brilhante e é maravilhosa. Permito tudo, pode falar. Eu digo olhando exatamente, a minha câmera é aquela, exatamente. Então, olha só. E a minha família e eu vamos ser muito mais atacados ainda, na medida em que eles sabem a brutal distância que eu tenho do segundo colocado em Manaus e sabem que, inclusive, o candidato que tem, juntando interior e capital, o candidato que fica em segundo lugar, ele sabe com certeza que é maior ainda a diferença contra ele, é maior ainda. Com um fica mais ou menos 15 pontos, com o outro chega a 20 pontos, enfim. O que tem a distância menor, embora seja uma distância enorme, do tamanho do Rio Negro, né? Esse aí não tem interior. Tem apoio de e tudo, o que né? tem interior, ele não tem. Tem um que tem apoio do ladrão, né? Que quer voltar novamente, inclusive, exatamente, achavam que, não, o Arthur vai ter mais em Manaus, mas no interior não vai ter. A gente recebe as pesquisas do interior, tá arrebentando a boca do balão. Pau a pau, a gente ganha em alguns lugares, perde em outros. Esqueça essa história de que vai me massacrar no interior, esqueça. E se massacrasse, não tiraria essa vantagem de 20 pontos, não tiraria essa vantagem. Por isso é que eles colocaram 9 candidatos, tem 9 candidatos aí, para ver se cada um tira um pouquinho de mim. Mas não tira não, não tira não. Quem é de direita, eu sou de direita, mas eu voto Arthur Vigílio Neto, declarando o voto aqui. Nem poderia fazer isso, mas eu já declaro por quê. A cabeça é brilhante, eu tenho certeza quando houver uma pauta, porque eu acompanhei a tua trajetória. Eu lembro daquele dia fatídico, que tinha o imposto sobre cheque, sobre dinheiro, sei lá o quê. Vocês conseguiram paralisar o Congresso por dias, entendeu? Vocês derrubaram uma lei. Entendeu? Uma oposição pequena contra uma situação corrupta, que a gente depois veio saber de toda a situação. Você tem que acompanhar a política. Outra coisa, eu acho essa legislatura a pior legislatura, tanto de federal quanto ao Senado da República. Não fizeram nada pelo Amazonas. A gente vê só a Shark. Aí
quando o presidente faz alguma coisa, eles vão para frente da fábrica. Olha que eu consegui. Como é o nome daquele ministro careca lá? Não sei. Eu sei que barrigudo tem muito. Aquele lá, que todo mundo sabe, vou citar o nome dele não. Ele já vai tudo para ele lá. Ele caneta, os caras, eu que consegui. Tá, a BR-319. Nossa. Cada um é o pai. Nem sabiam, nem sabiam. Ninguém sabia de nada, ninguém faz isso. Eles estão por aí pelo interior, dando beijo e querendo voto. E a BR-319, para falar sempre a verdade, não falo diferente da verdade, ainda é uma coisa complicada, porque não basta essa licença agora, porque ela, teoricamente, pode ser revogada por um outro governo. E, por outro lado, tem um trabalho muito grande de consertar os defeitos da estrada para fazê-la robusta, para aguentar a carga pesada, e é uma obra assim que vai durar um bom número, talvez uns 5 anos, para se fazer uma obra ali bem feita, enfim. Então, não tem nenhuma solução imediata que melhore a situação da gente. Mas eu quero dizer uma coisa, é que eles pensam que basta o discurso, que basta essa demagogia simples, enfim. Simplória mesmo. Simplória, né? Bando de hipócrita. Simplória, porque é uma coisa incrível, as pessoas sabem quem faz e quem não faz. Na derrubada da CPMF, nós não fomos de cara, nós do PSTB, nós tínhamos acho que a segunda ou primeira bancada naquela altura, acho que era PT, PSDB, e depois vinha o PFL, que era nosso aliado. Nós resolvemos pegar todos os dissidentes, aquele que não recebeu o que prometeram para ele de emenda, aquele outro que estava chateado. Tinha um que não suportava o Romero Jucá, que é um amigo pessoal meu, não suportava o Romero, é senador por Roraima. Então ele votava sempre contra o Romero. Ele vai ser eleito, tá? Quando eu chegava com esse rapaz, o senador, eu dizia, senador, você não vai me deixar na mão. Poxa, mas o presidente me pediu. Eu digo, sim, mas você está ajudando o Romero. Você tem que... Ele dizia, o Romero não ajuda de jeito algum, vou ficar contra. Então, vamos lá. Aí, nesse dia, o próprio Romero anotou, disse que nunca tinha visto uma coisa igual, porque começamos às 3 horas da tarde com um discurso meu. Encerramos 15 para as 5 da manhã com um discurso meu. Eu falei 48 vezes naquela sessão, segundo o Romero Jucá. 48 vezes. E 8 vezes. Falamos, não foi brincadeira. Cheguei em casa, sabe quando você está com tanto sono que você não consegue dormir? Você se tá com desmaia, tanto sono. Né? Não, eu nem desmaiei, eu fiquei assim, fiquei vendo filme, bom, eu desmaiei. Muito cansaço, tira o sono também, né? Tira o sono. Dá sono, o cansaço mediano. Então é isso, nós, graças a Deus, fizemos um nome respeitado no país, um nome conhecido no país. Então as pessoas ouvem o que eu digo, as pessoas respeitam o que eu digo, mesmo os que discordam. Eu entendo que um parlamentar bom, ele tem que ser, primeiro, levado a sério. Isso está raro hoje. Segundo, ele tem que ter muito trânsito entre os seus companheiros e respeito. Ele tem que ter muito trânsito entre os seus opositores, tratar bem com os seus opositores, discordar em ideias, mas evitar inimizades, enfim. Porque não tem por como funcionar um Congresso bem se você não tiver certos momentos de acordo com os seus opositores. Alguma coisa que, por exemplo, é boa para o Brasil. Quem é que vai recusar uma coisa dessas? Ninguém. Então, eu sempre procurei trabalhar bem com os meus opositores, trabalhar bem com os meus aliados e, ao mesmo tempo, ser completamente leal ao Brasil, desde que o Brasil não ferisse a Zona Franca. Quando o Brasil feria a Zona Franca, eu pedia licença da minha carteira de brasileiro e virava líder de um outro país, que era a Zona Franca de Manaus. 100% Amazônia. Sempre, 100% mesmo. 100% mesmo. Não tinha conversa, Até não. Até porque o nosso Estado, ele tem a dimensão ele é um continente. O nosso Estado é um continente. E o Brasil, é uma Europa inteira aqui dentro. Ronaldo, e o Brasil rico, o Brasil distante, o Brasil que está nas estradas, nós não temos estrada que nos leva ao Brasil, eles nos têm como uma ilha, né? Porque nós só chegamos lá por água. Por água nós não chegamos, avião, Mas transportar mercadoria da Zona Franca por avião encarece o custo da Zona Franca. Muito. Diminui o lucro das empresas, então não é bom para o emprego. Se pudesse ser logo por caminhão pela estrada, diminuiria muito o custo dos produtos da Zona Franca, seria bom para os empregos, mais empregos, empregos com mais bem remunerados, seria isso, enfim. Então,
eu entendo que o papel de um parlamentar de verdade é simplesmente ser levado a sério. Nada de ser a alegria da festa. Eu conheço um que é a alegria da festa. A alegria adora piada para cá, vira para um lado, vira para o outro. E quando vira, leva uma barriga enorme para cá. Quando volta para cá, a barriga acompanha, entendeu? É uma coisa complicada. E assim, o fulano tal é muito engraçado. Olha, eu vou lhe contar uma coisa aqui. Aí eu digo, puxa, é assim que você faz um conceito? Eu não quero ser conhecido como um cara engraçado. Não. Eu quero ser conhecido como um cara que está falando sério o tempo todo, quando se trata meu trabalho. Depois do trabalho, obviamente que eu posso conversar de maneira informal com os meus colegas, com todos os servidores do Senado, com os jornalistas, mas ali só falo sério. Eu não falo nada de brincadeira. Eu nunca fiz nenhuma amizade porque eu era engraçado, porque eu contava muitas piadas, porque eu tirava intimidade com as pessoas antes do tempo. Nunca tirei. As minhas amizades, as minhas relações são construídas à base do respeito. Eu trato as pessoas com respeito. Eu trato as pessoas com muito zelo, para que elas também me tratem com zelo. Se não tratar, a gente choca. Mas se tratar com muito zelo, a gente vai ter uma boa capacidade de dialogar, de negociar nas crises, de mostrar boa vontade, quando a gente sente que é uma crise que precisa acabar logo para não prejudicar mais o Brasil, enfim. Então, é um pouco dos meus projetos, enfim, da forma de ser. Conheço aquele regimento com a palma da minha mão. Com a palma da mão e sabe de tudo ali. E conheço como paralisar aquilo. É mais fácil do que o pessoal lá pensa. Com certeza. E eu vou só lhe interrompendo aqui. E o Amazonas ele tem o dever de lhe conduzir ao Senado. Eu vou lhe falar por quê aqui. Há mais ou menos, há alguns anos, nós elegemos que esse candidato que quer voltar novamente deu um ultimato para o seu Eduardo Braga. Eu quero tirar o Arthur Virgílio Neto. E conseguiram, lá atrás, de tirar o mandato e deram para a Vanessa. Foi péssima senadora, Vanessa Graziotin. Eu lembro isso como se fosse hoje. Eu falei, o quê? Mas nunca, gente. A gente tem que colocar pessoas que briguem, não que vá lutar por um presidente da República, que ele está lá. Nós temos que defender, como o senhor defende com unhas e dentes, a nossa Amazônia, a nossa soberania. Porque senão, o que vai acontecer daqui para frente? E isso é muito sério que eu vou falar. Um dia, os Estados Unidos ou qualquer outra nação pode chegar e tomar isso aqui. E toma! Isso eu já disse mais de 1000 vezes. E toma, senador! Você sabe qual era mais ou menos uma combinação que estava no ar? Era assim, a Ucrânia invadida pela Rússia e duraria a resistência em 2 dias apenas, 3 dias apenas, no máximo. Não é, já está. Então, daqui a pouco a gente faz 1 ano. Daqui a pouco tem que ter um bolinho de 1 ano para os russos aprenderem que existe povo com brio, povo com coragem. O outro passo vai acontecer. Tem que ter um acerto com os Estados Unidos, porque Taiwan é dona de mais de 80% dos semicondutores. Condutores. E do comércio também. Tem comércio também forte, é muito lá. forte. Produz mas os nada, semicondutores, mas tudo sai por ali. Esse seu celular não funcionaria se não tivesse o semicondutor. Então não pode ficar nas mãos de um país só. Vai ter um acordo, certamente, entre Estados Unidos, por trás dos panos, e China. E com esse acordo, Taiwan vai ser invadida, mas com certeza vai ser invadida pela China. Isso. Eles já estão brincando de fazer manobras, exercícios militares ali perto, cada dia mais ousados. Enfim, eles querem Taiwan. Agora, tem quem queira o Brasil. Então, a Rússia entrou na grossa. Entrou e não se deu tão bem, né? Não se deu, não. A China vai entrar na grossa. Taiwan, eu tenho contatos de Taiwan. Eu pergunto, vocês vão resistir? Vamos. Eles sabem que vão ser invadidos. E quanto tempo vocês aguentam? Ele disse assim, nós aguentamos 10 dias. No máximo. 10 dias. O poder militar é muito grande, os Estados Unidos está muito longe. Depende muito também da boa vontade, porque os aviões deles chegam rápido, né? Mas aí ele não vai querer uma briga com a China. Os Estados Unidos nunca. Os Estados Unidos está quebrado. Não, a China fica quebrada se ela se separar dos Estados Unidos. As duas economias estão imbricadas. Se um falir, o outro fale também. O outro vai à falência. Estão interligados. Então, tudo que eles falarem um do outro é conversa para boi dormir. Eles não vão brigar. Eles precisam fazer um acerto em relação aos semicondutores. Isso é uma verdade absoluta mesmo. Eu não sabia disso, não. Feito esse acordo, eles vão entrar aqui. Vão entrar aqui e
sem pedir licença, porque o desmatamento não acaba, nós temos que realmente controlar isso. Eu vejo ali, aqui tem peça de madeira, aqui é madeira, né? É madeira. É claro que eu prefiro que essa madeira seja feita Não, e o aqui. minério que está por baixo? A base, tem o minério que está... Minério? O minério que me interessa é aquele que está à flor da terra, para nós não terra. termos problemas ambientais graves. Olha, gente, isso quem está falando é o diplomata, tá? É um diplomata, para quem não sabe, diplomata de carreira. Então, prestem muito bem atenção em tudo que está sendo falado aqui, porque é muito importante, tá? A gente tem um Senado forte, porque uma grande decepção para mim foi o Plínio Valério, tá? O Plínio, para mim, está sendo uma decepção como senador da República, entendeu? Que, aliás, é do seu partido. Infelizmente, é do seu partido. E realmente a gente tem que escolher bem. Ai, porque vão naquela avalanche, naquela situação. Não, nós temos que escolher cabeças boas e pessoas que saibam. E, inclusive, eu observo muito em quem escolher ao cargo de deputado federal, gente. Ao cargo de deputado federal. Tem aí um grande levante. Ah, que fulano de tal vai ter não sei quantos mil votos e vai puxar não sei quem. Epa, precisa ter conhecimento, senão vai ser mais um, como o senador está falando aqui. É uma situação muito séria que a gente precisa levar em consideração, entendeu? Quem são os candidatos? Hoje é tão fácil, gente. Dá um Google para saber a vida da pessoa, a vida preguiça. Vê se tem experiência. Claro, não tem. Pelo amor de Deus, fica como vereador mesmo, fica como deputado estadual, vai aprendendo para chegar no nível do Arthur Vigílio Neto, que consegue paralisar, sim, um Senado em favor de uma Zona Franca de Manaus. Será que a gente vira cidadão americano? O que a senhora acha? Pois é, eu apreciei muito o seu conhecimento, porque isso não é... Um diplomata é obrigado a saber disso, mas você não é, porque você está se informando muito bem. Então, eles podem fazer com a autorização da ONU, junto com Inglaterra, com Alemanha, com França. França que está doidinho para entrar aqui. Entram aqui a qualquer momento. Entram aqui a qualquer momento. E nós não temos capacidade de resistir. Não dura tanto a resistência. Se quisermos reagir... Eu acho que a única coisa que resiste, acho que são os nossos mosquitos, que eles não são nem doidos, né? É verdade. Porque nós somos amados. A gente enfrenta cada situação. Agora, eu já peguei 3 malárias. Olha, eu vou te contar. Se uma dá no gringo, o gringo morre na hora. Então, talvez seja por isso que eles não entram aqui. E eu lembro, lá tinha um instituto lá em Porto Velho, que mexia com doenças tropicais. Era um cara assim que era excepcional. Ele falava assim, ainda não invadiram a Amazônia por causa do seu grande exército. Aí a pessoa falou assim, mas que grande exército? Os mosquitos. Sério? Porque, é sério. Tem uma doença chamada leishmaniose que está no mosquito aqui. Se der no gringo, ele morre. Eu lembro que veio uma vez, dona Elizabeth, um americano fazer uma matéria sobre a madeira mamoré, que, aliás, completou 100 e poucos anos agora. Palma para a madeira mamoré. É lá em Rondônia, mas o povo me assiste de lá. Tem um livro do Márcio Souza, que é um dos maiores romancistas brasileiros da sua geração, que fala exatamente da madeira mamoré. Da madeira mamoré. E aí, da morte das pessoas. A morte das pessoas. Esse cientista falava assim abertamente, só ainda não invadiram, porque tem muita doença tropical e ninguém aguenta não. Às vezes, eu moro em flat, como todo mundo sabe, eu moro em 2 flats, um aqui no centro e outro lá na Ponta Negra. E eu vejo os gringos, tadinho, eles vêm assim, no final da tarde eles vão lá pra piscina, eles todo picadinho, chega bem vermelhinho. E aí, mano, eu falo assim, né? E a gente, assim, naquele francês assim, naquele inglês, mas a gente entende, né? Nosso, além do empreendedorismo, jogar pesado a favor do empreendedorismo, para gerar empregos, é nós propiciarmos a possibilidade de crescimento do turismo de selva. Nós que temos o turismo cultural aqui, nós que temos tanta coisa bonita para mostrar, o turismo cultural. Agora, eu conheço todo tipo de turista. Tem um turista que quer um hotel, assim, 6 estrelas, se ele puder. 6 estrelas, E tem aquele que não aguenta. Que quer uma experiência, ele quer né, mesmo também. Um mosquito. Ele quer um mosquito, ele quer uma experiência. Mosquito, Eu tinha... É impressionante. Teve aquele hotel, que é em frente a Manaus, como era o nome dele? Eu fiquei muito lá, meu Deus do céu, que ele era do... Dirigido por um holandês. Não era por... Tiwa. O Tiwa. O Tiwa, pensando bem... Dos irmãos Tilanos, né? Eu lembro deles, eu fiz tanta matéria lá. Eles eram empresários aqui e tinha investimento mesmo. Peter, eu acho que ainda a propriedade mesmo, ele é cônsul honorário aqui.
É o seguinte, mas era dinheiro, o dono daquilo era um empresário, o dono mesmo era um empresário que estava lá, o majoritário era um empresário que estava... Holandês. Ou na Holanda, isso mesmo. Então, o que aconteceu? Diziam, bom, por que vamos fazer aqui? Porque é bonito, é no Rio Negro, que é o rio mais bonito do mundo, porque estamos perto, a minutos de Manaus, do outro lado de Manaus. Nós estamos perto da rede de atenção médica, estamos perto da rede viária, enfim, se quiser ir almoçar num restaurante em Manaus, pode tranquilamente pegar em poucos minutos está dentro desse restaurante, enfim. Então, se você sabe qual foi a principal causa da insolvência do Tiwa, é que era muito estrangeiro e muita gente de São Paulo, gente do Sudeste, do Sul. Eles não queriam olhar para as luzes de Manaus, porque eles estavam fugindo de cidades. Então eles não queriam olhar as luzes de Manaus. Então eles iam para a piscina, curtiam a piscina, porque quando eles olhavam à direita, eles estavam vendo mato. Quando eles olhavam à esquerda, estavam vendo luzes de noite. Então, aquilo ali para eles foi fazendo eles se desencantarem. Eles queriam mesmo dentro da floresta, queriam uma coisa assim... Eles queriam viver uma experiência. Uma experiência, do caboclo, do índio, que eles gostam disso, né? Eles gostam disso. E eu vou tocar no lance aqui do empreendedorismo. O senhor tem algum projeto realmente, que eu falei agora, e eu até falei para ele, eu sou empreendedor. Eu falei, eu vou abrir essas fábricas no interior do Amazonas, principalmente Taquatiara. Eu vou empreender lá. Entendeu? Eu vou comprar a produção, o que sobrar do nosso abacaxi para fazer polpa, entendeu? Do abacaxi. Tem um lugar chamado Costa da Conceição, que dá uma fruta, gente, eu não lembro o nome da fruta, é uma fruta assim, parece um biribá, só que ela é grande. Como é que dá o nome, pelo amor de Deus? Me ajudem. Ninguém sabe, né? Graviola. Como? Graviola. Sabia que estraga graviola, entendeu? Na Costa da Conceição. Porque não tem como escoar, entendeu? Não tem como o cara chegar lá e vender. Você tem que planejar o turismo. Planejar tanto o turismo quanto Ronaldo, o nosso ribeirinho, pelo amor de Deus, né? Eu tenho uma família amiga, né? Então, irmã de amigos meus, minha amiga também, ela tinha um restaurante que vendia comida árabe, fazia também outro tipo de comida. Muito bom o restaurante. Ela chegou e disse para mim uma vez, Arthur, eu não estou aguentando. Eu disse, poxa, mas vive cheio aqui. Aí ela disse, sabe o que era? Foi falta de um curso que ela fez no Sebrae. Eu pedi para ela fazer o curso, pedi ao Sebrae para aceitá-la, enfim. Era assim, ela não sabia dar o preço para os pratos. Então, por exemplo, um prato que ela gostava, ela cobrava caro. E o prato que ela não gostava, ela cobrava barato. E às vezes esse aqui era aquele que era o preferido dos clientes e que estavam dispostos a pagar mais por esse aqui. Enfim, ela não sabia dessa coisa básica que era a formação de preços. E você tem, em qualquer aula, assim, qualquer ensino de empreendedorismo, você tem que ensinar a formação dos preços. Esse prato aqui, se você cobrar tanto, você tem prejuízo. Se você cobrar tanto, você tem um empate. Se você cobrar tanto, você tem lucro. E não era aumentando, era você indo ao tamanho. Esse aqui eu custou tanto para fazer esse prato. Então, eu preciso vender por apenas tanto para ter meu lucro, tirar os impostos, enfim. Então, empreendedorismo é essencial. A gente precisa ter isso. As pessoas têm que ter, por exemplo, eu lamento muito que a dona Ruth Cardoso não tivesse sido seguida por ninguém. Porque a dona Ruth Cardoso fez aqueles primeiros projetos, né? Incrível mesmo. Os primeiros projetos, primeiros projetos assim, LBA, LBV... Ela fez assim, nem me lembro bem o nome, era uma coisa assim que, se não me engano, minha mulher foi presidente do Fundo Manaus Solidária, se não me engano, tinha Solidário no meio, uma coisa assim. Eu sei que tinha uma rede de solidariedade, não sei se era esse o nome, mas o fato é que ela fez uma bolsa para isso, uma bolsa para aquilo, uma bolsa para aquilo outro. O presidente Lula veio, juntou tudo, fez o Bolsa Família, que era um bom projeto. Agora, a preocupação que ela teve, que ele não teve, que os outros não tiveram também... É desmamar, né? Desmamar. É você dar para as pessoas cursos profissionalizantes
exigia a presença na escola, nos programas dela. Se não trouxesse o boletim com comparecimento integral ou muito justificado do ponto de vista de saúde, não recebia a bolsa, não recebia as bolsas, enfim. Então, era fundamental que a gente tivesse essa noção de que a gente precisa realmente ensinar as pessoas a comprar e a vender. Um dono de restaurante, a gente pensa que é vida mansa. Se ele for um bom dono de restaurante, ele tem que acordar às 5 da manhã e pegar as melhores verduras, e pegar o que tiver de melhor, o peixe que acabou de chegar da pescaria, ele tem. Aí ele tem que saber fazer o preço, tem que saber fazer o preço, não cobrar um preço exagerado, cobrar um preço que garanta o lucro, tem que ser tudo bem calculado. Não é uma coisa assim, eu adoro esse prato, então por isso eu pagaria mais do que... Isso é o cliente que pode até dizer isso, mas o dono do restaurante ele tem que saber a regra, o básico, para entender o processo de formação de preço. É uma questão de gestão, uma questão de se tornar oficialmente um empreendedor. Porque quando você não sabe o que está fazendo direito, você é um aventureiro. Quando você sabe o que você está fazendo direito, aí você é um empreendedor. Eu vou dizer para você, mais de 70% dos empregos gerados no Brasil são por empresas pequenas, pequenas e médias. Mais de 70%. E olha, uma coisa assim que eu vejo agora, só falando sobre essa situação. Ela está me dizendo que é comunidade solidária. Comunidade solidária. A dona Ruth é extraordinária. A senhora também fez um trabalho muito bonito assim, né? À frente. Fundo Manaus Solidário, eu achava bacana. E o legal também, às vezes a gente ia pagar uma nota e tirava um valor para investimento nisso. E a gente nem sentia, porque era um valor tão baixo. Mas assim, eu tenho certeza que lá na ponta sempre favorecia alguém. Isso é muito bonito. 0, não sei o que, mas quando juntava, ajudava bastante. E eu toco muito nesses assuntos, porque um dia desse eu estava vendo uma série na Netflix sobre uma negra. Foi a primeira mulher americana empreendedora a ser... Na época era muito dinheiro, era 1 milhão, na época dos Rockefeller, aquele negócio todo. Ela era empreendedora, ela fez hoje chama... Eu não sei como é que dá o nome, assim, que... Cabelo de negro, que... afro. Agora é afro, não pode falar cabelo de negro, senão você processado. Cabelo afro, e ela era empreendedora. Os Estados Unidos cresceu à base de empreendedorismo. E o senhor tocou num assunto muito interessante. Se o Brasil não empreender, se o Brasil não abrir a cabeça, nós vamos sempre virar refém dos maus políticos. Por quê? Porque a criança vai para a escola, 1º, 2º, 3º, 4º ano e tal, e vai para a faculdade. Sai da faculdade, como eu tenho visto demais, senador, demais da conta. Eu pego muito Uber. Advogado pilotando carro, entendeu? Advogado, com carteira da OAB, tudo mais. Eu falei, pelo amor de Deus, vamos ser empreendedor, entendeu? Quem inventou o Uber, pode inventar um aplicativo aqui do Amazonas também. Mas é impressionante como disse Jesus lá atrás, né? O profeta em sua terra natal não vale nada. É por isso que eu chamo muita atenção e eu quero incentivar mesmo. Eu não pretendia nem voltar para a televisão. Falei, vou voltar porque eu preciso falar. E eu tenho gana de falar. Pelo amor de Deus, com essa cabeça incrível aqui, com a cabeça do amazonino incrível que está, e o pessoal preocupado. Também isso é firula de alguns blogueiros, né? Ah, tá cansado. Cansado tá você. Deveria criar vergonha na cara e empreender também. Dar mais emprego, entendeu? Deixar de receber. Eu chamo de mensalinho, falar baixo, né? Então, falar baixo. Tem que ser um país de empreendedorismo. E a partir do momento que tivermos cabeças boas para empreender, vamos dar mais empregos. Em outras palavras, fazer capitalismo. Fazer capitalismo, tem que ser. E aí o pessoal diz, o capitalismo não prevê o social. Prevê sim, pelo amor de Deus. Cabe aos governantes dizerem quais são os programas sociais, envolver os empresários e os próprios impostos que eles pagam, né? E fazer os programas sociais porque o que eu lamento? A dona Ruth Cardoso era assim, ela estava preparando a porta de saída. Eram os cursos profissionalizantes. Se você quisesse parar no 2º grau, você no médio, você
podia parar e já tinha seu trabalho Sua ali. profissão. Sua profissão. Não está acontecendo isso não, tá? Não. Não tá. Agora estão só dando. Só dando. Aí chega no final do teu curso, você está com uma despesa horrorosa, horrível. Por quê? Porque não ensina a pessoa a empreender, entendeu? Não estão ensinando, que é o básico da vida, desde criança até aula. Um dia desse eu achei tão engraçado, e eu dou mesmo exemplos aqui. Um dia desse a minha irmã falou assim, puxa, Ronaldo, eu tô devendo a faculdade do mesmo, o que eu faço? Eu falei, mano, tem que pagar, né? Bora negociar esse troço aí. Aí ela soltou. A culpa é do presidente, falando, a culpa é tua que tu não sabe gerir teu dinheiro, troço. Porque tu sabe que recebe X, tem que gastar só X. Não pode gastar além do que tem. Aí cartão não sei o quê, PicPay, não sei o quê. Quem ganha são eles, não são vocês não. Vocês só gastam e depois tem que dar o pulo para pagar. Eu vejo gente tão endividada, agora o presidente da República fez uma coisa muito interessante, não sei como é que fez, eu sei que tem 99% de desconto naquele sistema, é FIES que dá, né, Kellen? Me ajuda aí, o FIES, porque tem gente endividada até, como fala, até o tucupi. E o senhor tem umas palavras de efeito que eu guardo para mim, sabe? Eu guardo mesmo. Esse negócio aí que o senhor quis falar a gente dá a vara de pescar, entendeu? Não dá o peixe, senão camarada. E uma frase que não sai da minha cabeça, uma vez você falou, farinha pouca, meu pirão primeiro. Falou em rede nacional. Falei, puxa, legal. E eu tomei isso para a vida. E quando fala de Zona Franca, isso serve muito bem. Epa, Brasil, eu aqui, farinha pouca, minha Zona Franca primeiro. No dia que eu falei isso, exatamente, eu estava me referindo aos egoístas. Aquelas pessoas que, satisfeitos os desejos delas, elas estavam nem aí pro resto. Então eles diziam assim, vocês têm a cabeça de farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu quero pirão e farinha para todo mundo. Todo mundo. Para todo mundo, enfim. Essa é uma... Mas não mexa com a Zona Franca, porque farinha pouca, meu pirão primeiro. Primeiro nós, e aí vocês se viram para lá também, né? Nós somos brasileiros, somos. Mas mexeu com a Zona Franca, como é que você falou pro Lula? É como dar uma tapa no bumbum do Mike Tyson. São umas palavras de efeito que eu guardei, tá? Houve assim, uma trama que eu tenho certeza que o Lula não estava nisso. Mas planejaram colocar droga no carro da minha filha, que fazia uma pós-graduação no Rio de Janeiro, e hoje ela está casada, muito feliz. Imagine se alguém faz isso. Então, era uma pessoa com certeza ligada a eles, enfim. E eu disse... mas eles são cruéis, tá? E se a gente for descobrir, eu estava assistindo um documentário naquele Brasil Paralelo sobre a morte de Celso Daniel. Pelo amor de Deus, é muito pesado. Eu acompanhei bem tudo aquilo. E a gente não sabe se realmente são capazes, e são mesmo. Quando eu vejo vocês sendo atacados, viu? Deixa eu falar uma coisa a propósito disso. Senador, é um negócio assim que me dá repulsa. Posso te falar? Me dá, porque eu conheço as pessoas, gente. Eu vivo aqui, eu sou amazônica. Você me deu uma grande assim, oportunidade. Eu quero aproveitar essa oportunidade. Olha só, eles vão atacar cada vez mais a minha mulher, muito principalmente, e indiretamente a mim, porque sabem que o objetivo deles não consegue. Pois é, não consegue, eu sei que não consegue, mas o desespero é terrível. Porque eu, por exemplo, se porventura eu não ganhasse a eleição, a minha vida ia continuar. Tem gente que se não ganhar a eleição vai preso. Vai preso. Vira Sérgio Cabral. Vira Sérgio Cabral. Vai ter, quando você olhar, está com 500 anos de prisão e vai ter que viver umas 200 vidas para poder pagar 500 anos de prisão, né? Então, aí perdem a cabeça, usam os meios mais estranhos. Quer dizer, o que eu faço, assim, com muita simplicidade, eu chego no lugar, encontrei há 2 dias atrás, de lá, eu ia entrar estava cheia uma reunião nossa na Zona Norte, eu acho. Eu fui lá e encontrei uma menina, você lembra, Kellen? Uma menininha de 13 anos. Eu não sabia, eu fui lá cumprimentar as pessoas, eram 4 pessoas que estavam reunidas. E depois eu vim saber que era a mãe, a filha e mais 2 amigas. Aí eu fui lá falar, porque é meu hábito, fui falar com as pessoas. Aí ela disse para mim assim, poxa, ela é louca pelo senhor. Aí eu disse, poxa, que bom, deixa eu dar um abraço nela. Dei um abraço nela, aí ela disse assim, é que eu tenho um retrato, eu era bebê, e eu tenho um retrato em que o senhor está meninando, está balançando assim. Cadê essa foto, Kellen? Pelo amor de Deus. A gente tinha que ter fotografado, mas a gente sabe onde é, né, Kellen?
Dá para a gente ver isso, porque seria uma coisa linda. É lindo, pelo amor de Deus. Aí que apareceu uma interessante. outra moça que disse que eu ajudei a gravar um CD, eu não lembrava mais. E eu encontro todos os dias gente que, porque eu não vou fazendo e eu vou bem te dar um e testemunho anotando. aqui, que eu nunca falei para ninguém. Quando minha mãe e meu pai faleceram, a dona Isabel sabe de alguma história assim, eu estava sobre ataque, que hoje a mesma pessoa que ataca vocês me atacou lá atrás. E a gente falou sobre isso, não sei se tu lembra. Foi terrível. E eu tinha acabado de perder meu pai e minha mãe. E eu tinha pedido meus contratos, o Melo tinha me sacaneado, aquela mulher dele, saíram pela porta dos fundos, muito feio. Eu estava numa situação tão difícil, sabe? Tinha pedido meu pai e minha mãe. E o senhor foi a única pessoa que nunca se negou, através dos seus assessores. Você precisa ter uma assessoria boa, tá? Uma assessoria humana. Eu gosto muito do Márcio Noronha. Muito, ele falou. É o senador, o prefeito, tá? Que está fazendo isso por você, Ronaldo. Achei legal, isso tem que ser reconhecido. E é por isso, sabe, que eu tenho esse grande carinho pelo senhor. O senhor nunca foi de sacanear ninguém. Nunca Foi, mesmo, sempre nunca foi muito mesmo. amigo. Olha, quando eu passo ali pela Constantino Neri, né, que eu vejo aquela... Era feio aquilo ali, aquele terminal. E eu vejo aquela avenida linda. Engraçado. Eu queria uma foto daquela coisa horrorosa que estava lá. Lindo. Porque, enfim... Parece assim, a gente parece que está na Europa, num país de primeiro mundo. Eu dizia para mim, eu não saio da prefeitura sem limpar isso aqui. E ficou. Aí tem lá a avenida mais linda que nós temos. Tem lá ali em frente à arena, né? Uhum. Os terminais que nós fizemos eram terminais assim europeus, né? Europeus, uma coisa bonita. Lindo. Mas sabe, eu queria Aquele dizer terminal 1 era ridículo. Para você que está me vendo e me ouvindo, eu queria dizer isso. Os insultos, o baixo nível, as mentiras, a calúnia, a difamação, que contrariam até documentos da justiça. A justiça decidiu assim, e se a justiça decidiu assim, você tem que recorrer dela ou acatar o que ela disse. Mas poderiam recorrer à vontade, que a razão estava conosco. Então, eles ferem demais a minha mulher. E, por isso, me ferem também. Mas acham que isso os faz ganhar uma eleição. Sabe o que eu diria? Falando assim, você me deu liberdade para falar. Sim, para falar assim. Papo. O Cabeça é o mesmo homem que te prejudicou, né? Que te perseguiu. Se eu fosse uma pessoa que ainda mantivesse alguma relação com ele, eu diria, vagabundo, vai trabalhar, rapaz. Vai atrás de voto, mas não fica só mandando o prefeito lá, porque não dá certo isso. Você não fica achando que o povo vai seguir feito cordeirinho, o fulano acabou e tal. Isso, então, acabou. Tem rede social hoje. Não tem, acabou mesmo. Não consegue mais então, nada. Eu digo, vai, porque o tempo que ele perde para tentar fazer mal a mim, fazer mal à minha família, fazer mal à minha esposa, o tempo que ele perde era o tempo que ele devia estar lutando para ter os votos que ele não tem. Não, e o dinheiro que é gasto com esse povo, tá? E outra coisa. E por trás está a mala do dinheiro. É dinheiro do povo. Dinheiro do povo, gente. Porque esse dinheiro não vem dele, não. Duvido. Agora, uma situação muito grave aqui, não adianta você fazer isso. Porque essa pessoa que o senhor está falando, que é seu adversário, a sua ex-mulher, está numa situação muito difícil. Por incrível que pareça, uma doença gravíssima, entendeu? Tem informações aí que, enfim, a gente não deseja isso, a morte de ninguém. Mas assim, por tanto mal que fizeram, para que fazer o mal se você está no poder, entendeu? É incrível, você dá o poder para a pessoa e dá dinheiro, a pessoa vira um monstro na vida das pessoas e perseguindo os pequenos. Que é isso, gente? Onde a gente vai chegar? Parem com isso. Vocês não têm família, não? Você não tem filho? Ou você pensa que a justiça de Deus não chega? Vai chegar sim, porque chega todo mundo, alcança. Como disse no Flow lá, eu assisti o Flow, 5 horas de Flow com o presidente Bolsonaro. Ele falou lá na ponta, no teu final da vida, você vai pagar, porque uma hora vai chegar a conta. Agora, para quê, pelo amor de Deus? Pelo poder? Simplesmente por poder? Para ter dinheiro para gastar? Desculpa a expressão, com puta para cheirar pó, para aquele vinho de 50 mil reais, de 200 mil reais. Pelo amor de Deus, parem com isso, gente. A gente vive numa sociedade. A gente vive... Para que isso? Para quê? Não vai resolver nada na tua vida. O dinheiro no final da tua vida não vai te trazer 1 minuto de vida. Porque Deus, ele é muito justo, viu, senador? Tenha certeza disso. Eu sei. Entendeu? Como você falou, vamos discutir no campo das ideias. Fico todo arrepiado quando eu falo isso. Mas é bem de Deus. É por isso que eu vou ter para esse espaço. Porque eu tinha que falar. E tenho que me expressar. E todo mundo tem que pensar assim, tá? Vamos escolher sem baixaria.
os nossos governantes, porque a gente precisa, ainda temos minutos, ainda temos 4, Mara, aqui, ela fica olhando no cronômetro, que daqui a pouco a pessoa também não é, e a gente está ao vivo aqui, e ao vivo é muito gostoso, que a gente pode falar. Então é mais ou menos disso que a gente se fala. É sobre isso, é sobre solidariedade, é sobre a gente ter um carinho com o ser humano, entendeu? Não achar que é um candidato que tem 84 anos, 82 anos, dizer, tá velho, você não vai envelhecer, porque é um privilégio negado a muitos. E você tem que criar vergonha na cara, porque um dia você teve um avô, teve um pai. Meu pai morreu com 84 anos, cabeça ótima, mas ele fez assim quando eu estive no leito de enfermidade dele e de morte. Até me emociono com isso. Conheci todos os meus filhos, Ronaldo. Com o olhar dele eu soube de tudo. Entendeu? Então parem com isso, pelo amor de Deus. Para de querer dizer que o homem está com pigarro, que não consegue andar, mas a cabeça é sã. Para quê que eu quero um cara novo, mas que roube, que faça coisa errada? O país precisa mudar, a minha nação precisa mudar, o Amazonas precisa mudar. Então vamos escolher bem. É um momento decisivo. É um momento decisivo esse ano. Ou a gente vai para um lugar bacana, ou então a gente vai se ferrar de uma vez. Eu estou falando mais do que o senhor me perdoe, não, mas eu tenho que falar. É um bate-papo aqui com o meu telespectador. Isso mesmo. E é bem por aí. Eu tenho certeza que eles te entendem muito bem, porque você fala uma linguagem que eu aprecio muito, da assertividade, falar com concretude, falando coisas concretas, enfim. E eu digo assim, poxa, por mim, a eleição seria uma eleição de ideias mesmo. E não uma eleição baixaria. De baixaria, nossa, de inventar coisas. O pior, se é uma verdade, beleza, mas não é. Só que não é verdade o que dizem, não é verdade, sabem disso, conhecem o processo todo, conhecem tudo, fingem que não é verdade, porque eles não conseguem dizer outra coisa de mim, não conseguem dizer outra coisa de mim. Então, eu fico inventando coisas. Nossa Senhora, é impressionante. São pessoas assim que eu queria ver essas pessoas todas desse complô morando 3 meses juntas numa casa. Não é nem brother da baixaria. É uma coisa assim terrível. Eles diziam ali ninguém se aguentaria, um falando mal do outro, ia ter grupinho enfim. E o nosso adversário, para variar, ia perder no grupinho, o grupinho dos outros fofoqueiros ia ganhar dele, enfim. Então, eu estou tranquilo, estou aqui na minha, cuidando mesmo de fazer o que eu sempre fiz, andar misturado com o povo. Eu sou viciado em povo, eu sou viciado no carinho das pessoas. 45 anos de vida pública na mesma praça, quer dizer... Eu vendo meu... E sem ser preso, que é inédito, tá? E vendo a minha mercadoria, Ronaldo, na mesma praça há 45 anos. A mesma mercadoria. Eu vendo a minha mercadoria na mesma praça. Tem pessoas que aparecem, são assim um furor e depois desaparecem. Não dão no couro. Não dão no couro, enfim. Não tem consistência, eu tenho muito orgulho. Não tem conteúdo. Eu me sinto como se eu fosse da família de cada amazonense. E, sobretudo, de cada manauara, porque aqui eu governei 3 vezes, passei mais tempo aqui, mas me sinto da família do pessoal do interior também. E é muito fácil a gente se entender, é muito fácil a gente conversar, muito fácil a gente aprender pessoalmente que a gente gosta um do outro. Eu gosto deles e eles gostam de mim. É uma coisa assim, isso incomoda quem não sabe tratar o povo, incomoda quem não sabe falar para o povo, incomoda quem não sabe, incomoda, mas, por favor, então não se candidate, não se meta mais nisso, procure... Não se preocupe, o senhor está eleito, eu tenho certeza disso, tá? Já estou profetizando aqui na tua vida, vai ser um dos melhores senadores, porque é o mandato. Eu quero agradecer demais a tua presença aqui, quero dizer que foi um bate-papo de amigos. E eu tenho certeza que tem muita mensagem aqui. E amanhã eu vou ter aqui, na bancada aqui, conversando com o meu amigo Josué Neto, aqui, meu queridinho. Nós não vamos falar sobre a sua vida de conselheiro, não. Vamos bater um papo de amigo aqui. É amanhã, sexta-feira, porque amanhã vai sextar. Muito obrigado, senador. Foi um prazer muito grande te receber aqui. Obrigado. Eu agradeço e agradeço a quem está me vendo e a você e está nos ouvindo. Eu sei que muita gente, até pela linguagem que você usa, pela sinceridade que você passa, eu tenho certeza que você tem um bom público. Você tem um bom público, um público muito fiel, porque há pessoas que gostam de ouvir a verdade. Então essas devem estar todas ali do outro lado. Beijo grande! Beijo, até amanhã, se Deus quiser. Fui! Já rodando vinheta. Muito obrigado. Foi lá.